Fala, meu povo, paz seja convosco. Vamos tratar a nossa última ministração para fechar o mês, o tema, o fruto do Espírito. Nós já falamos nas 3 primeiras semanas, em cada uma delas, sobre 3 faces do fruto do Espírito. E é importante lembrar você que, de acordo com Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje, vamos discorrer aqui uma ideia de como se desenvolve o fruto do Espírito. Para começar, ele não se desenvolve de um comportamento humano. Ele não é fabricado pela força humana. O fruto do Espírito ele é o resultado de uma atuação constante e profunda do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, o fruto do Espírito ele é uma evidência de que nós alcançamos uma maturidade espiritual. Como nós vamos desenvolver de forma prática o fruto do Espírito? Em primeiro lugar, o fruto do Espírito é gerado pelo relacionamento com Deus. Jesus ensina que ninguém produz o fruto sozinho. João capítulo 15, verso 5, ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. O fruto não nasce de esforço carnal, mas o fruto nasce da permanência no Espírito. Você sabe que o segredo de alcançar o fruto do Espírito não tem a ver com ativismo religioso, mas de uma comunhão contínua com o Senhor. E isso acontece através da vida de oração, da leitura da palavra, da intimidade, das ofertas que são entregues a Deus, a busca pela sensibilidade ao Espírito Santo, a dependência diária de Cristo. É dessa forma, porque uma pessoa distante de Deus pode até manter a aparência religiosa. Por um tempo. Mas saiba de uma coisa, ela não vai sustentar essa transformação por muito tempo. Essa pseudo-transformação. Eu até pergunto para você o seguinte: a sua vida espiritual ela é baseada em rotina religiosa ou em relacionamento? Você permanece em Cristo diariamente? E isso aqui vai de encontro ao ativismo. Tem gente que vem trabalhar na igreja para as inúmeras áreas. Atuar no som, atuar no louvor, diaconato, enfim. Se a gente não tomar cuidado, principalmente nessas áreas, a gente entra numa realidade de ser uma coisa automática. Aí a pessoa para de se preparar para atuar, a pessoa para de buscar porque ela já está acostumada, ela não tem dificuldade. Eu percebo que eu encontro a profundidade, o fruto, na verdade o fruto do fruto. O fruto do fruto eu alcanço quando eu consigo sair da área mecânica, do automático, e passo a viver o fruto de um relacionamento, estando com Deus todos os dias. Mateus capítulo 6, estando dentro do meu quarto, buscando em Deus, tendo intimidade com o Senhor, e aí o automático ele sai de cena e tudo aquilo que eu faço na igreja se torna fruto de um relacionamento com Deus. O Espírito Santo ele trabalha de dentro para fora. Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo fala: não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Começa de dentro para fora, é a mudança de pensamento, é uma nova ideia, é uma nova revelação. Você sabe que aquilo que o mundo se preocupa em mudar é o comportamento externo, mas Deus sabe que o comportamento externo ele é modificado a partir de quando a natureza interior é transformado. No fruto do Espírito, o Senhor ele transforma os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas reações. Ele conduz os nossos desejos, ele direciona as nossas prioridades e a
consequência disso é que ele transforma o nosso caráter. O fruto do Espírito, ele é exatamente isso, é o caráter de Cristo sendo formado na vida do cristão. Em terceiro lugar, o fruto do Espírito, ele é desenvolvido também através das provações. Tem muita gente que quer o fruto do Espírito, mas não quer o processo para alcançar isso. Espiritualmente, provações, elas funcionam como uma poda, como um degrau a subir. Jesus disse em João capítulo 15, verso 2, o seguinte: toda vara que dá fruto, ele a limpa para que produza mais frutos. A vivência através das experiências difíceis, às vezes até pelas experiências de derrota, elas também servem para desenvolver o fruto do Espírito. Eu vou até falar uma coisa para você: Deus usa processo para gerar maturidade na gente, e essa maturidade, ela é o fruto do Espírito. Olha, a luta desenvolve perseverança, a espera desenvolve paciência, as ofensas desenvolvem a nossa mansidão, as perdas desenvolvem dependência de Deus e as tentações, elas desenvolvem o domínio próprio. Existem características espirituais que só amadurece o cristão diante da pressão. Você sabe que tem muita gente que fala: Deus me usa, mas foge do processo de maturidade. E aí não dá. Sem tratamento interior, o caráter não suporta o processo e não alcança o propósito. Em quarto lugar, para eu alcançar esse fruto do Espírito, desenvolver dentro de mim, saiba que isso exige de uma vez por todas a morte da carne. Gálatas capítulo 5, verso 17, Paulo fala: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Olha o que a carne produz. O texto fala: ira, inveja, orgulho, imoralidade, egoísmo, explosões emocionais, falta de perdão, ao passo que o Espírito produz amor, paz, mansidão, domínio próprio, bondade, paciência, alegria. Então, entende que desenvolver o fruto exige uma renúncia diária. Exige a morte do ego, da vaidade. Exige a morte dos desejos desordenados. Exige a morte dos impulsos carnais. O cristianismo sem crucificação só vai produzir emoção religiosa. Não produz transformação profunda. Não produz o fruto que Deus deseja. Não produz o fruto que permanece para sempre. Quinto lugar, o fruto é desenvolvido na convivência com as pessoas. Eita, Deus usa relacionamentos para amadurecer o crente. É muito fácil falar de amor sozinho. É muito fácil dizer que tem toda essa indumentária de crente sozinho. Agora, difícil é amar pessoas difíceis. Difícil é amar pessoas quando a sua paciência é testada. Difícil é amar pessoas quando a sua mansidão é revelada. Difícil é amar pessoas quando o perdão precisa ser exercido. Difícil é amar pessoas quando o domínio próprio precisa ser provado. E é somente através disso que nós alcançamos esse fruto do Espírito. E por fim, por último, o fruto do Espírito ele precisa ser um testemunho visível. Mateus capítulo 7, verso 16, Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. O mundo pode não entender essa temática. O mundo pode não compreender o que diz a Bíblia. Mas o mundo enxerga quando há em você bondade, equilíbrio, amor, mansidão, domínio próprio. O mundo vai ver isso. E isso acaba se tornando um evangelismo silencioso. Uma vida transformada, ela fala muito mais alto do que inúmeros discursos e inúmeras performances. Por fim, para concluir,
fruto do Espírito ele não nasce instantaneamente. Ele é desenvolvido diariamente. Todos os dias nós acrescentamos um pouquinho do fruto do Espírito. O interesse do Senhor é muito maior em formar Cristo em nós do que dar posições, títulos ou plataformas. Deus deseja que o fruto do Espírito faça com que as pessoas enxerguem Cristo em nós. E aí vai fazer sentido aquele versículo. Cristo em nós, a esperança da glória.